Olá pessoal, bom dia, professora Maísa, conversando com a galera do segundo ano. Lembrando, nós começamos a falar a respeito do romantismo. Aí falamos lá das gerações, primeira, segunda e terceira, as características, coisa e tal. E hoje nós vamos para a segunda parte do romantismo, onde nós vamos conversar a respeito dos romances românticos, beleza? Me acompanha aqui no Data Show. Então, pessoal, aprender literatura é massa, é uma viagem no mundo do conhecimento. Não é, Ronaldo? Aprender literatura para quê? Para entender como as pessoas se comportam em determinado século, a sua cultura, a sua história, dentre outras coisas. Então, vamos lá, vamos conversar a respeito do romance romântico. Para a gente falar de romances, primeiro começou tudo com a história dos romances de folhetim. Quem gosta, eu acho que não é da época de vocês isso, mas antigamente saía nos jornais e nas revistas comentário a respeito das novelas, de alguns filmes, saía isso lá. Tinha uma seção do jornal e das revistas que passavam isso, né? Então, esses romances de folhetim, eles foram importados para o Brasil logo depois do surgimento dele na Europa. Isso tudo vai acontecer na segunda metade do século XIX. É importante se ligar na hora desse conhecimento, hein, pessoal? Fica ligado aí. Então, o primeiro romance no Brasil é O Filho do Pescador, né, de Antônio Gonçalves de Souza, publicado em 1843. Esse romance, ele não teve grande repercussão, ele não bombou, como a gente diz, certo? Porque disseram que ele era um romance plagiado, né? Ele tinha uma trama confusa, então ele não se consolidou, ele não consagrou. No Brasil, os romances começam com ele, mas no entanto, o destaque maior vai se dar, né, com outra obra que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esses romances, eles eram publicados em jornais, né? Esses jornais da capital do Império, na época no Rio de Janeiro e no interior, né? O objetivo desses romances era a questão do entretenimento, né? De divertir. E, apesar de tudo isso, a gente vai observar que o Brasil, quando ele começa, né, no descobrimento do Brasil, a gente vai ver que esse público era totalmente analfabeto. Então, com esses romances de folhetim, vai surgir, vai atrair a atenção de um novo público leitor, né? Quem é que vai gostar disso? Vai ser o público feminino, né? E esses romances, eles vão contribuir para a formação desse novo público leitor, certo? Então, nós sabemos que o primeiro romance a ser lançado vai ser O Filho do Pescador, mas como eu disse a vocês, como ele tem uma história confusa, ele não vai bombar, mas o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, esse sim, esse vai surgir como o verdadeiro romance brasileiro. Esse vai se destacar, esse vai falar de amor. Quando eu digo a vocês que quando a gente vai falar da estética romance e de modo bem especial nos determos nos romances, a gente vai perceber como ele vai falar de coisas do nosso dia a dia. Então, esse romance aqui, né, A Moreninha, ele vai contar uma história de amor, né? Uma aposta que vai acontecer entre amigos universitários, quem ganhava a menina, que na época aconteceu os sarais poéticos. E vai ter aquela competição, aquele jogo todo, mas no final, né, quando a gente vai brincar com fogo, o que acontece? A gente se queima e acaba que o amor vai rolar e vai acontecer essa paixão, que a gente vai falar disso mais na frente. Então, quando a gente fala de romances, eles também têm suas especificidades, ele também tem suas características. A primeira característica dos romances românticos vai ser a questão do flashback narrativo. O que é isso? Aquele vai e volta. Não tem filme que a gente está assistindo e ele começa, aí de repente ele vai para o final e vai revelando os segredos, né? Principalmente quando é nas narrativas de ficção. Então, os romances, eles vão ter isso também, vai e vem, né? Vai ter, esse narrador, ele vai e volta na história,
certo? Outra característica bacana dos romances românticos vai ser a questão, o amor tido como redenção. Então é o amor que é proibido por algum motivo, são classes sociais diferentes, é o amor que é proibido e de uma hora para outra, de repente eles vão fazer alguma coisa e a partir daí esse amor vai ser consolidado. Por isso que ele é tido como redenção, que quebra todas as barreiras para viver esse grande momento na vida deles. Temos também a questão da idealização do herói. Aí nós vamos ver, viu, Ronaldo? Viu o pessoal do segundo ano? Lembra daqueles índios? Lembra que eu disse a vocês? Que eles ganham aquele abdômen maravilhoso, né? Característica lá do índio totalmente diferente do nosso. Então o índio lá, a Iracema, né, o Peri. Então a gente vai observar que alguns índios, alguns autores vão pegar alguns personagens e eles vão ser tidos como heróis, tá certo? A idealização da mulher, a mulher aqui que século XVIII, século XIX, a gente vai observar que esta mulher, que até então os seus pais faziam aqueles casamentos, aqueles acordos, pagamento do dote, coisa e tal, quer dizer, a mulher despersonalizada. Mas quando a gente começa a ler os romances, a gente percebe o quê? Que essas mulheres que estão lá no século XVIII, finalzinho do século XIX, essas mulheres, elas têm um pé lá no século XX, no século XXI, pela sua postura. A mulher que vai lá, dialoga com seu pai, diz, pai, eu não posso, a gente vai observar isso lá em Inocência, né? Quando ela negocia com o pai, pai, eu não posso casar com um manecã, eu sou apaixonada pelo Cirino, né? Então a gente vai observar o perfil dessa mulher, essa idealização da senhora, na obra Senhora, a gente vai observar também a Aurélia negociando, né? A Lucila também. Então são mulheres, né? Essa idealização dessa mulher dominada, manipulada, mas essa mulher que quebra esses tabus na sua época. A linguagem metafórica, né? Nós vamos perceber isso nos romances, aonde que tende a questão da fantasia, a questão do uso dos adjetivos, a questão da comparação. Tudo isso vai ser usado com um único propósito, né? Mostrar que a gente percebe isso em Iracema, quando ele vai descrever, quando José de Alencar descreve a Iracema. A gente percebe essa linguagem metafórica tranquilamente, né? Lábios, né? Cabelos pretos como a asa da graúna, né? A gente vai observar isso, né? Ele caracterizando, falando da natureza, estabelecendo essa comparação entre os elementos da natureza e a personagem ali. Então, Iracema é um exemplo clássico disso aí, beleza? Lembrem-se, característica dos romances em prosa, a questão do flashback, que é aquele vai e vem, né? O amor tido como redenção, a idealização do herói, aí a gente vai observar a questão indígena, os índios, a idealização das mulheres, os vários perfis de mulheres, a linguagem metafórica para utilizar a questão dos adjetivos, comparações, coisa e tal. Beleza? Tudo bem? Ainda falando a respeito dessas características, nós vamos observar uma linguagem coloquial, aonde eles tentam se aproximar do povo, né? A gente observa que é uma preocupação deles também, falar uma linguagem de tal forma que as pessoas compreendessem o que estava sendo dito, posto lá. E a partir daí a gente vai observar que vai surgir um novo público leitor, né? Vai ser a partir desses romances que vai acontecer a popularização da literatura. A literatura começa a aparecer, começa a surgir a partir daí. Tudo bem, galera? Aí observem bem, nós temos aqui o mapa do Brasil e nós vamos perceber que alguns romances eles se destacam em alguns estados. Por exemplo, Iracema, no Ceará. Nós vamos observar aqui a Guerra dos Mascates em Pernambuco. Nós vamos observar as Minas de Prata em Minas Gerais, Senhora no Rio de Janeiro e o Tio em São Paulo e o Gaúcho no Rio Grande do Sul. Então, alguns estados do nosso país,
Essas obras se destacam e eles fazem, esses autores, o objetivo dele é o quê? Tecer comentário a respeito dos costumes, dos hábitos dessa população e tecer crítica, né, ao governo da época, coisa e tal. Beleza, tudo bem? Então, só para reforçar, né, o mapazinho: Iracema no Ceará, Guerra dos Mascates em Pernambuco, as Minas de Prata em Minas Gerais, Senhora no Rio de Janeiro, Tio em São Paulo e o Gaúcho no Rio Grande do Sul. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, olha só para essa imagem dessa garota com essa interrogação maior do que ela. Aqui nós vamos observar, quando a gente fala dos romances, nós vamos perceber que eles estão organizados, eles são classificados em 4. São os chamados romances urbanos, regionalistas, históricos e indianistas. Pessoal, então, com esses romances aí, urbano, regionalista, histórico e indianista, nós concluímos essa primeira parte dos romances românticos em prosa, tá certo? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando a respeito da característica dos romances urbanos, regionalista, histórico e indianista. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Dá uma estudadinha que o exercício vai abordando essas temáticas aí. Bom dia para vocês.